Você sabe que agora nós precisamos falar um pouquinho sobre medicina curativa, Preventino? Você sabe que a Prevent Senior tem, né? Eu sei sim. A nossa querida Thalita Cardoso foi conferir de perto com os colaboradores da Prevent Senior. Que delícia! Então vamos acompanhar? Vamos ver? Vamos lá. Vamos ver. É com você, Thalita. Bom, Elô Pinheiro, você de cara com a maturidade. Olha, hoje nós viemos aqui na sede administrativa da nossa Prevent Senior para falar de um assunto muito importante. A gente está sempre falando de prevenção, né? Hoje não. Hoje a gente vai falar de medicina curativa. Você sabe o que é medicina curativa? Fundamental na nossa vida, viu, gente? E a Prevent Senior oferece isso com muita responsabilidade e com muita tecnologia para todos vocês beneficiários. A gente vai conversar com alguns colaboradores da nossa Prevent Senior para entender um pouco mais como anda essa medicina curativa. Eu estou aqui hoje com o Dr. Márcio, com o Dr. Pedro, Dr. Márcio Nascimento, que é o diretor, né, do Hospital o Hospital Moca, que, inclusive, gente, referência em ortopedia. Hoje a gente vai falar mais da medicina curativa, que é quando o paciente já tem uma doença ou um problema de saúde que ele saiba qual é. E o objetivo realmente é identificar e tratar esse problema de forma objetiva e da melhor forma possível. A gente começou a setorizar alguns hospitais da Prevent ultimamente, começando pelo Hospital da Moca, que foi o primeiro, e a gente especializou ele totalmente em ortopedia e deu muito certo. Hoje, no Hospital da Moca, a gente faz todo o atendimento de ortopedia da rede. Tanto as cirurgias eletivas, que são marcadas via consultório, quanto toda a parte de urgência. Qualquer paciente que chega com acidente, com fratura, com qualquer coisa ortopédica é direcionado para o PS do Hospital da Moca e lá ele é tratado. Né? O hospital tem profissionais treinados para isso em todas as áreas, então tem vários ortopedistas e cirurgiões no hospital treinados. A fisioterapia é toda direcionada para a parte ortopédica, os instrumentos e os materiais do hospital, inclusive ele foi há uns 2 anos atrás todo reformado por dentro. Foi trocado todas as camas, botado camas elétricas que abaixam para os pacientes operados poderem sentar. Foram montados vários protocolos de fisioterapia, onde os doentes são abordados logo que eles saem da cirurgia, eles já começam a fazer fisioterapia. Inclusive vocês têm aquele trabalho das pulseirinhas com cores, né, que a gente já mostrou aqui no nosso De Cara com a Maturidade, justamente para facilitar todo esse trabalho lá, né, doutor? Exatamente, para agilizar o processo de o doente não ter que sair da cirurgia, esperar a visita médica para ver qual tipo de fisioterapia que ele vai fazer. Durante a cirurgia, o próprio cirurgião já escolhe qual tipo de fisioterapia pela pulseirinha e ele já, assim que ele chega na UTI e acorda, ele já começa a ser manipulado pelos fisioterapeutas. Com isso, a gente conseguiu agilizar muito a parte de recuperação dos doentes. No primeiro dia de cirurgia, as fraturas de fêmur já começam a sentar na cadeira e no primeiro pós-operatório já estão todos sentados, a não ser que seja uma cirurgia mais complicada, alguma coisa mais grave, todos sentadinhos em poltrona. Isso agilizou, inclusive, o tempo de alta, porque um dos complicadores muito importantes da fratura de fêmur no idoso é que ele fica muito acamado, fica muito tempo internado e acaba fazendo infecção. Dessa forma a gente consegue agilizar essa alta e a recuperação muito mais rápida, né? Demais. Praticamente todos os doentes que não têm intercorrência, no segundo para terceiro dia já estão indo para casa com sentadinhos, inclusive no carro já dá para ir sentado. E isso melhorou demais tanto o resultado nosso no pós-operatório, diminuiu o número de infecções e os pacientes têm ficado bem satisfeitos. Antes de mais nada, a gente tem que visualizar que a medicina curativa é buscar, como o Márcio falou, objetividade nos resultados do paciente. O paciente ele chega com uma queixa, a gente tem que fazer todos os exames e ser bem objetivo para conseguir resolver o mais rápido possível a doença ou então a comorbidade que está piorando o quadro clínico do paciente. Puxando um pouco agora para o parte do pronto-socorro... Você precisa de agilidade, né? Exatamente, a gente precisa ter uma resolutibilidade alta e eficaz dentro do pronto-socorro. Nós desenvolvemos ao longo desses últimos 2 anos um projeto para que todos os pacientes que cheguem no pronto-socorro sejam atendidos em até 45 minutos. É uma bandeira que a gente levantou e a gente conseguiu manter essa bandeira no último ano. 2013 foi um ano muito importante para esse projeto, desenvolvemos muito bem e hoje em dia a gente consegue atender todos os pacientes em todos os nossos pronto-socorros que atendem clínico e cirúrgico em até 45 minutos. Dessa forma, a gente consegue ter uma agilidade muito maior na resolução dos problemas do paciente que chega um pouco mais agravado. Então a gente consegue resolver pacientes que têm problemas abdominais, afecções torácicas, a gente consegue ter uma objetividade
que muitas vezes salva a vida do paciente e devolve ele o mais rápido possível para o convívio do lar, convívio dos familiares. Tá? Um exemplo que a gente pode citar e que fica muito legal, pacientes com quadros de colecistite aguda. Esses pacientes, hoje dentro da rede, a gente tem uma resolução de até 18 horas. Se o paciente ele apresenta indicação absoluta de cirurgia, a gente já encaminha ele para um procedimento cirúrgico por videolaparoscopia, que é o que o pessoal costuma dizer que é a cirurgia laser, tá? E aí a gente consegue já colocar ele de volta para casa com alta hospitalar e o problema totalmente resolvido em até 18 horas. Tá? Por isso que eu preciso que o meu pronto-socorro seja altamente especializado e objetivo. Tem uma equipe de cirurgia hoje 24 horas, tá? Que dá suporte para esses 8 hospitais. Então o cirurgião, se precisar operar de madrugada, ele opera de madrugada, para a gente ter justamente a melhor contemplação de toda a estrutura da Prevent para o conveniado. Bom, e agora, Dr. Anderson Nascimento, cardiologista, o nosso superintendente, né, de toda a nossa rede hospitalar, que está por dentro de tudo que acontece na nossa Prevent Senior, e eu tenho certeza que tem muita inovação, né, Dr. Anderson, agora na nossa medicina curativa. Fala um pouquinho para a gente. Então, Thalita, a gente tem hoje na Prevent várias características particulares da nossa empresa. O primeiro exemplo que eu sempre gosto de usar é da parte de cardiologia, da hemodinâmica, onde a gente tem procedimentos que são feitos com muita precisão, a gente tem um preferencial, a maioria dos exames são feitos pela artéria radial, o que diminui o tempo de internação, então todos os nossos cateterismos são feitos pela artéria radial, então é um pós-operatório mais tranquilo para o paciente, muito mais confortável, e que depois dos estudos mostram que ainda aumenta a qualidade de sobrevida dos pacientes. Além disso, a gente tem um laboratório de segunda opinião, onde a gente realmente rediscute os casos, é uma junta que rediscute os casos dos pacientes e que são onde a gente define se eles são pacientes para hemodinâmica ou pacientes para cirurgia cardíaca. Aproveitando esse gancho, falando da cirurgia cardíaca, nós temos hoje um resultado excelente. Hoje a gente tem talvez o único serviço de cirurgia cardíaca especializado para o idoso. Tá? E a gente tem um resultado muito bom. Nós comparamos os nossos resultados com scores internacionais de resultado e nossos resultados realmente são muito bons. A nossa UTI, a gente realmente também compara os resultados e assim, nós estamos abaixo do score esperado, nós temos uma taxa de mortalidade muito baixa. E apesar de termos os doentes mais graves operados, hoje a gente não tem, assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, no Brasil eu tenho certeza que não, e no mundo não tem uma equipe de cirurgia cardíaca especializada em operar o paciente idoso. E como a gente sabe, a especialização traz melhora no processo. Temos uma equipe de nefrologia que a gente chama de equipe de nefrogeriatria. Eu também desconheço outra equipe de nefrogeriatria, pelo menos no Brasil. E nossa equipe ganha muitos prêmios em congressos internacionais. A gente agora mandou um trabalho para o Congresso Europeu que foi premiado na nefrogeriatria. Tivemos 3 trabalhos premiados no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Então, assim, a especialização dos hospitais de Prevent no idoso tem tornado a nossa medicina muito eficiente e muito boa para quem precisa realmente de um tratamento. Seguramente eu consigo te falar hoje, não tem por que hoje uma pessoa da terceira idade ou da melhor idade, como a gente gosta de falar, não ter o plano da Prevent Senior. Isso faz parte da medicina curativa também da Prevent, porque o beneficiário ele tem a alta, só que a gente continua dando todo uma atenção especial aos familiares e a eles, para que eles possam ficar curados ainda mais rápido, né? Faz diferença. Muita diferença. Hoje, dentro dos hospitais, a gente tem 2 agentes que são muito importantes para realmente dar esse tipo de segmento, que é o agente de integração clínica e o agente de relacionamento. Sempre que o paciente vai ter alta, ele tem um contato com o agente de integração clínica, que prepara a alta do doente, já prepara a consulta dele onde vai ser, já monitora se está tudo direitinho, se os exames estão ok, se a família entendeu tudo, se as receitas estão bem claras. Então é uma função, é um setor que a gente inovou, que realmente esse agente de integração clínica não é um padrão em todos os hospitais, mas que os nossos hoje todos já têm um agente de integração clínica e que garante um conforto muito grande para o doente quando ele vai para casa. Por isso que eu volto a falar,
quem não conhece a Prevent Senior deve conhecer, porque realmente a empresa está fazendo diferente. Bom, a gente continua falando de medicina curativa, agora com a doutora Dailiane Nascimento, a doutora Érica Gutierrez, bem-vindas. A doutora Dailiane, ela é geriatra, mas ela é hoje superintendente do Núcleo de Prevenção Sênior, é isso? Isso mesmo. Então, aí eu fico pensando, Núcleo de Prevenção Sênior e Medicina Curativa, qual que é a relação entre eles, Dailiane? Na verdade, nos nossos 9 núcleos de prevenção sênior, a gente não só previne a doença do paciente, mas já trata as doenças que o paciente já traz consigo. De que forma que vocês fazem esse trabalho? Bom, a gente tem uma equipe grande de médicos geriatras e também outros especialistas que diagnosticam as doenças através de exames laboratoriais e exame físico, exame clínico. E a gente trata as doenças diagnosticadas também no núcleo. Então, na verdade, o núcleo de geriatria, ele dá um atendimento global para o paciente. Ele previne as doenças que ele possa vir a ter e trata, diagnostica e trata também as que ele já apresenta. A Prevent Senior, então, ela tem seu próprio centro de diagnósticos e esse centro de diagnósticos nós temos 7 unidades aqui em São Paulo e temos uma unidade em Santos também. E essas unidades contam com equipamentos, né? Já nós temos um setor técnico que conta com equipamentos de alta geração, né, eles têm para atender todo essa demanda que vem desses médicos. E nós temos também equipamentos nesses diagnósticos, nesses centros diagnósticos espalhados na cidade, de ultrassom, de ecocardiograma. E nós vamos abrir agora, nesse semestre ainda, uma unidade no Itaim. Uma unidade nova. De diagnósticos. Diagnósticos, uma unidade muito grande, uma unidade que está com uma expectativa de atender a zona sul da cidade de São Paulo. E agora, nos núcleos de prevenção sênior, que nós também temos unidades em Santos, unidades em Santo André, a gente tem, além da geriatria geral, que é aquele médico que você falou anteriormente, que cuida do paciente como um todo, a gente tem outras especialidades, como cardiologista, que todo mundo gosta muito de ter um cardiologista por perto. Eu adoraria ter um por perto. É bom, né? Cuidar do coração da gente é muito bom. A gente tem reumatologista, tem endocrinologista, a gente tem uma parte que atende só os pacientes de pré-operatório. O que é isso? Pacientes que estão com cirurgias marcadas, cirurgias eletivas marcadas, eles vão nesses médicos específicos, já levam os exames e já são liberados para o atendimento na cirurgia. Então, isso é muito importante também dentro do núcleo, também é uma divisãozinha que tem dentro do núcleo. E a gente tem outras coisas, tem uma médica que cuida dos pacientes em cuidados paliativos, que a gente já falou aqui no programa, são aqueles pacientes que vêm da oncologia e precisam de um tratamento também mais integral, para uma fase de vida mais difícil que eles estão passando. A gente tem um atendimento de um setor que se chama ambulatório de cognição. Ele trata, esse ambulatório tem profissionais específicos, especialistas em pacientes que têm alteração de memória. Então, os pacientes que têm algum déficit de esquecimento, alguma alteração de memória mais difícil de ser diagnosticada, ele é encaminhado pela geriatria geral para esse ambulatório específico. Quando a Prevent Senior pensa no usuário, no beneficiário, ela pensa no acompanhante também, porque não tem como desvincular. Claro. Né? Tanto na cura quanto na prevenção, não tem como desvincular, né? A gente pensa isso em todo o conjunto da Prevent Senior, né? Quem não é Prevent Senior, 2014 tem que vir para cá, né? Pode vir. Um ano bem promissor, né, na nossa Prevent. Se Deus quiser, um ano bem promissor, de um sucesso garantido, se Deus quiser, que nós vamos ser ainda mais beneficiários para cuidar e também a gente vai conseguir expandir esse cuidado para os familiares dos beneficiários também. Amém. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa Prevent Senior, né? Mostrando aqui sempre para vocês que a gente está em crescimento, esse crescimento com qualidade, mas visando sempre o bem-estar do nosso beneficiário, dos familiares, trazendo toda essa tecnologia de ponta que a gente oferece, graças a Deus, com profissionais super qualificados que não só fazem o seu trabalho profissionalmente, mas fazem por amor, porque amam, se dedicam, oferecem carinho a todos os nossos beneficiários mesmo. Então, essa é a nossa medicina curativa,
Essa é a nossa Prevent Senior. Para você de cara com a maturidade, eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho. Para saber um pouco mais, precisa vir para a Prevent Senior. Você que não é Prevent Senior e já está na melhor idade, vem para cá. Dr. Anderson bem disse, tem que vir, não há nenhum outro plano que faça esse trabalho como o nosso, com tanta força e com tanto amor. Tô certa? Certíssimo. Tá. Não tô certa? Certíssima. Então é isso. Gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.